Namastê, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica. E meu nome é Krishukla, sou astróloga védica por detrás aqui do Gayatri. Eu já faço atendimento de leituras de mapa desde 2021 e estudo desde 2017. Hoje o nosso assunto é sobre Ayurveda. Como assim? Aqui na astrologia védica? Sim, mas hoje eu quis trazer um assunto que na verdade é um braço do Vedanga, ou seja, é um estudo que vem dos Vedas, assim como a astrologia védica também vem dos Vedas. O que acontece? O Mantra Shastra, o Yoga, Ayurveda, a astrologia védica, o Jyotish, Yoga, todos esses são estudos que nasceram dos Vedas, que é essa coletânea de textos que vem sendo transmitidas como um conhecimento dos mais antigos que se tem notícia através dos sábios e também agora das linhagens e dos nossos professores. Muito bem, quando a gente pensa em Ayurveda, a gente pensa em manutenção do equilíbrio, ou seja, manutenção desse ecossistema que é o nosso corpo, manutenção para que as doenças, para que os desequilíbrios não aconteçam. E como que essa história se interliga com a astrologia védica? As energias, ou seja, os planetas que têm as suas energias e elementos são certos planetas que causam certos desequilíbrios nos nossos, no nosso corpo, seja na cabeça, no estômago, ou nas juntas, nos tecidos adiposos ou não. Então isso tudo a gente consegue fazer uma correlação no mapa. Nos locais mais tradicionais aqui da Índia, principalmente no sul, eu diria, ou então médicos ayurvédicos ou técnicos ayurvédicos, eles recorrem aos astrólogos védicos para trazer uma análise, né? Então a pessoa olha lá no mapa, o astrólogo, a gente olha lá no mapa e aí a gente passa para o médico o que a gente está vendo, e aí ele faz uma correlação entre o que ele está analisando com o que a gente está analisando. Então, na verdade, são duas ciências que se abraçam e se ajudam nesse processo. Quando a gente pensa em Ayurveda, o Ayurveda, assim como a astrologia védica, existe um texto tradicional clássico para ser estudado. Então, se você quer saber mais sobre Ayurveda, ou até se você quer saber mais sobre astrologia védica, existem os textos clássicos para serem estudados. E apesar deles serem difíceis e necessitam de um professor que faça essa ponte entre o texto clássico e a gente aqui, nós estudantes, o interessante é sempre começar com alguém. Com o tempo, a gente vai se acostumando com a linguagem, o tipo, o entendimento de todo o processo, e a gente já começa a conseguir fazer a leitura desses textos sozinhos. Mas eu sempre recomendo que isso seja sempre feito primeiramente por um professor, o que ajuda muito, e eu posso falar de carteirinha, porque eu já estou nesse estudo aí pelo menos 6, 7 anos e realmente faz uma diferença. Hoje eu já consigo pegar um texto clássico e estudar para mim mesma, né? Mas demorou só esses 7 anos para chegar até aqui. Muito bem, então vamos falar como que o Ayurveda, quando a gente pensa em Ayurveda, a gente pensa em manter o equilíbrio do seu corpo, né? Desse todo o sistema que acontece. A gente não está só falando de biologia, de corpo físico, a gente também está falando de 3 diferentes tipos de corpos que o Ayurveda entende. Aqui eu estou falando de Ayurveda. Então, quando o Ayurveda olha, né, para uma pessoa, ele vê 3 tipos de corpos. Um corpo é o corpo físico, né, que é esse aqui, que a gente, né, tá atuando, tá mexendo. Então esse é um corpo importante, e esse corpo físico, que a gente pode também chamar de princípio de energia do universo, ele tem a energia de Vata. É dado a energia, o nome de energia, né, de Vata, e o principal elemento de Vata é o vento, né, o elemento, inclusive, quais planetas que trazem essa energia? O principal é Saturno. Então, em geral, as maiores questões que a gente tem no nosso mapa, as mais, vamos dizer, né, Saturno é o responsável pela maior quantidade de questões que a gente vai ter na nossa saúde no nosso mapa. Ele sozinho? Não, mas ele é responsável
por várias questões, né? Então, quando a gente vai estudar longevidade, quando a gente vai estudar saúde, Saturno está muito nessa história aí para se enxergar. E, obviamente, lembrando que quando a gente estuda o mapa, existem muitas camadas e também existem diversos mapas. Muito bem. O segundo corpo é conhecido como o corpo causal, e esse corpo é o corpo das emoções. Como assim? É constituído pelo corpo das emoções e da mente. Então, a forma como a gente se emociona, a forma como a gente age, reage em relação aos nossos sentidos, né? Ficar feliz, ficar triste, todas essas questões, e é muito pertinente, essas questões são muito pertinentes às questões da Lua, porque a Lua é que traz o elemento água. Em sânscrito a gente fala Jala. E aí, tanto que quando a gente quer, né, os dois planetas, que quando a gente fala, né, quais são os dois planetas onde a gente se emociona, a gente curte, a gente tem prazer ou a gente não tem prazer, é muito relacionado a Vênus e Lua. São os dois planetas de água no nosso mapa. E, obviamente, a colocação da Lua no seu mapa vai falar muito sobre esse corpo causal. E o dosha, né, o nome que a gente dá, que é relativo a essas questões, né, de água, de jala, de emoções, é o kapha. Então, a gente já falou do vata, que é a relação, né, que vem com essa energia do vento, tem a energia principal de Saturno. Saturno não vai ser o único planeta, a gente tem outros planetas que têm esse elemento do vento, né, do vata, inclusive muito relacionado, elemento do vento é muito relacionado à questão de memória, né, quanto que a gente consegue reter de memória, o quanto que a gente tem de perda de memória, é relacionado ao vento, a esse dosha chamado vata. E, bom, eu já ia esticar a explicação aqui, mas eu acho que por enquanto é legal a gente ir por partes e se entendendo no processo. Muito bem, e aí a gente tem um terceiro corpo, né, que o Ayurveda fala, que é o corpo astral. E aqui a nossa relação é quais são as suas questões mais internas, mais de alma. Os nossos sanskaras também, que são essas questões que a gente vai trazendo entre as encarnações. Então, a nossa alma, né? Quais são as questões de alma que estão aí nesse processo. E em relação, se a gente for colocar, se a gente tinha o elemento, e é muito relacionado ao Sol. O Sol é considerado a alma geral no nosso mapa. Como eu já disse em outro vídeo, a gente tem o planeta Atmakara, o planeta Alma, que tem outros vídeos para você achar, que aí é pertinente individualmente a você. Mas quando a gente fala em Sol no mapa, a gente também está falando do conceito alma em geral. E é o Sol que é responsável por essa questão desse corpo, desse corpo astral. E o dosha, né, essa categoria que a gente coloca em relação ao Sol, é conhecido como Pitta, que é o elemento fogo. Muito bem. Então, quando a gente está pensando, né, como a gente já falou, quando a gente está pensando em Ayurveda, a gente está olhando para esses três, né, partindo desses três corpos. O corpo físico, como eu já disse, ele é considerado a sua primeira casa. Então, quem que mora na sua primeira casa? Então, você vai lá, você tem que ter o seu mapa na mão. Eu sempre falo, gente, quem vem aqui aprender, estudar, ouvir, primeira coisa que já tem que estar na mão é o seu mapa. Então, você vai lá, olha a sua primeira casa, seja se está numa configuração de mapa do sul, né, estilo do sul, estilo do norte, você olha lá a sua primeira casa e veja se tem alguém morando na primeira casa, ou seja, se tem 1, 2, 3 ou nenhum planeta lá. Obviamente, o planeta que morar na sua primeira casa vai ter muito das suas constituições no seu corpo. Por exemplo, eu tenho Marte morando na primeira casa. E se vocês notarem bem a constituição de Marte, Marte é o planeta fogo, tem o elemento fogo, e Marte representa muito a força. Então, se a gente for imaginar uma pessoa que tem um Marte forte na primeira casa, como o meu caso, meu Marte mora em Leão, no signo de Leão. Marte é um signo de fogo, Leão é um signo de fogo, e Marte e o Sol se dão bem. Então, meu Marte está lá feliz na casa 1, né?
E aí, então, eu tenho muito da história de Marte. Se vocês olharem, eu fico vermelha facilmente, eu pego fogo facilmente e eu tenho uma constituição tipicamente mais alargada, mais robusta, que é muito a constituição de Marte. Se eu tivesse outro planeta como Saturno, ou então Marte com algum outro planeta, ou se eu tivesse uma constituição de Júpiter, por exemplo, Júpiter já tem a energia mais de Cafa, e aí Júpiter tem um elemento éter, e Júpiter é a questão mais até de pessoas que têm Júpiter na primeira casa, dependendo de como esse Júpiter tá. Se esse Júpiter estiver tranquilo, essas pessoas geralmente são mais fofinhas, elas têm mais tecidos adiposos. Então, quem morar lá na sua primeira casa vai falar muito da sua constituição física. Se ninguém morar lá, a gente observa o dono dessa casa. Então, se for Leão, vai ser o Sol, se for Sagitário, vai ser Júpiter, se for a Libra, vai ser Vênus, e aí por conseguinte. Muito bem, então se a primeira casa fala do seu corpo físico, né, da constituição do corpo físico, de como vai ser esse processo, a parte que fala do seu corpo causal, que é as emoções, né, que é a mente, é a Lua. Então, aonde a Lua mora no seu mapa, como que ela tá lá? Ela é do elemento água. E se ela tá num signo de elemento fogo, isso vai ter certas questões. Se a Lua é do elemento água e ela tá morando num signo que é elemento ar, obviamente vai ter certas questões. Aonde que a Lua gosta mais de morar? Na casa dela, com certeza, que é Câncer. Afinal, Câncer é um signo de água, mas também com certeza Peixes, Escorpião são Escorpião, na verdade, não, desculpa, apesar de ser um signo de água, é onde a Lua fica debilitada. Então, realmente é um signo difícil para a Lua. Eu tenho Lua em Escorpião. Mas, por exemplo, se você tem Lua em Peixes, é muito bom, porque esse signo de Peixes é um elemento água, Lua, água. Então, as emoções, elas vão fluindo, né? Planeta de água num signo de água funciona muito bem. E, então, repare na Lua, se a gente quer entender como a nossa mente é, como que ela funciona, as nossas emoções. E por falar em emoções, a gente tem muito a questão dos dias lunares. O dia lunar em que você nasceu, eu já falei um pouco aqui, já expliquei um pouco aqui, e eu sempre trago, a Lua fala muito dessa questão. Se a gente for analisar, então, o corpo astral é representado pelo Sol, afinal, o Sol é a alma. E aí o Sol, aonde ele estiver no seu mapa, o Sol é do elemento fogo, é esse Pita, né, que a gente separa aí nessas três categorias. Então o Pita, se o seu Sol, por exemplo, mora em Câncer, é complexo, porque complexo em que sentido? A gente sempre tem que tomar cuidado como a gente fala as coisas, principalmente astrólogo védico. Não é que é complexo no sentido negativo, mas o Sol é um elemento fogo, Câncer é um elemento água, e aí como que o Sol vai brilhar, né? Vai estar lá junto no elemento de água. A água e o fogo, quando juntos, eles dão vapor. Então, obviamente, dependendo do signo que o seu Sol tá e de como ele tá lá, ele tá sozinho, tá acompanhado, né? Quem que tá olhando para essa casa, a gente tem a questão dos aspectos, enfim, tudo isso vai configurar a sua questão do seu corpo astral no seu mapa. Quando você for visitar, ou enfim, você for ver um médico ou técnico ayurvédico, você vai ver que ele vai olhar e vai te categorizar em algum desses doshas, né, dessas categorias que eu te falei. No próximo vídeo eu vou explicar exatamente em relação ao corpo, como que esses doshas são, em relação às emoções, ao psico, como que essas questões são. Então, uma pessoa, ela geralmente ela é bidosha ou até tridosha. Um dosha só não é tão comum, mas né, eu não sou uma médica ayurvédica nem técnico, vou dizer que assim, é impossível, né? Mas eu diria que, em geral, a gente sempre é bidosha ou até tridosha. Mas a questão não é nem que se você é o dosha, bidosha ou tridosha. A questão é que, ao entender em qual categoria você está, você começa a ter à sua disponibilidade uma série de rotinas de saúde, rotinas de hábitos diários
rotinas de alimentação, rotinas de sono, rotinas de exercício físico e de atividades que vão ajudar você a ter uma manutenção da sua saúde funcionando cada vez melhor. Então, obviamente, se a gente percebe no mapa de uma pessoa que uma pessoa tem questões digestórias, né? Aonde que a gente encontra as questões digestórias no mapa? Na casa 6. Então, se você tem um Marte na casa 6, por exemplo, e obviamente, gente, sempre tem que ver como que esse planeta está lá. A gente está falando de uma forma mais geral, mas podemos ir afunilando. Então, um Marte na casa 6 lá, a questão digestória fica com muito fogo. Ou um planeta debilitado na casa 6, ou um Saturno na casa 6, acaba atrapalhando muito o processo digestório. E aí, a gente já sabendo que a gente tem essas questões digestórias complicadas, então o Ayurveda traz pra gente uma rotina de horários, saúde, alimentação e práticas para ajudar a gente a manter essa digestão que tem dificuldade com mais facilidade. Essa é a prática do Ayurveda. E aí a astrologia védica entra ajudando, mostrando pra gente, ou até mesmo confirmando esses processos que muitas vezes a gente acaba percebendo, mas às vezes não conseguiu dar um nome ali, né? Então é importante, a primeira questão, se você está querendo estudar um pouco, entender de Ayurveda, primeiro você tem que entender o que cada planeta está trazendo para você. E eu vou também, esse é o primeiro vídeo, devagarzinho eu vou trazendo outros vídeos onde a gente vai falar, Marte é relacionado a qual dosha? Então, Marte, elemento fogo, por exemplo, é Pita. Sol, elemento fogo, é Pita. Ketu, elemento fogo, é Pita, né? Esse elemento que queima, que transforma. E aí, por exemplo, você vai ter a Lua, é água, então é um elemento Kapha. Júpiter, a gente fala que é éter, mas também entra na questão do elemento Kapha. Então, cada planeta traz um elemento e vai estar alimentando um dosha, né? Vai estar incorporado em um dosha. Muito bem, então olha lá, pesquisa no seu mapa, o ascendente, ou seja, sua primeira casa, seu corpo físico, quem que mora lá, como que esse planeta tá. E aí você pode, né? Então, se você tem determinado planeta, assim como eu falei, eu tenho Marte bem estruturado lá, então eu tenho esse corpo mais robusto, eu tenho essa cor mais, às vezes, até avermelhada na face, e a energia de Pita, de fogo, né? Eu tenho essa questão do fogo muito forte, mas, por exemplo, se você tem a Lua na primeira casa, você vai ter um outro tipo de constituição, a Lua, né, em termos de físico, e isso eu também vou estar colocando, mas só para você já ir se aprofundando. E aí você veja o seu Sol vai trazer dicas dos seus processos de alma, e obviamente, se você quer saber especificamente da sua alma, você vai e olha o seu planeta alma, que tem vídeo aqui no canal. Muito bem, gente, e aí a Lua fala muito da sua mente. Então, se a sua mente é uma mente que tem clareza de pensamento, ou se é uma mente que tem pensamentos negativos, né? Uma Lua com muitas complicações no mapa, com muitos planetas maléficos, a gente acaba tendo pensamentos muito negativos, naturalmente falando, né? Então a pessoa precisa fazer um trabalho interno para vivenciar essa questão de uma forma mais positiva. Tá bom, gente? Então, muito bem. Aqui vai o nosso primeiro vídeo de Ayurveda e astrologia védica. Dá uma olhadinha nesses planetas, já vai entendendo essa parte de elementos, e aí devagarzinho eu vou trazendo mais informações que a gente vai achando junto lá no mapa. Combinado então? Então até o próximo vídeo. Dhanyavad.